Vamos lá, pessoal. Sétimo ano, 18ª aula de Ciências, professor Paulo. Hoje nós vamos novamente ver o assunto sobre fungos, né? Como nós vimos na aula passada, algumas características, né? Os fungos são seres heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, né? Apesar de eles parecerem um vegetal, mas eles não são vegetal, eles não têm a clorofila, né? Para realizar a fotossíntese. Eles são eucariontes, né? Eles possuem o material genético envolvido por uma membrana, né? No núcleo, chamado de carioteca, e eles nutrem-se por absorção, né? Como assim por absorção? Eles não se alimentam como a gente, eles soltam substâncias, enzimas em cima das substâncias orgânicas, e aí essas enzimas digerem essas substâncias e aí eles absorvem, né, o que foi digerido por essas enzimas. E eles vivem geralmente em lugares quentes e úmidos. Aqui nós temos alguns tipos de fungos. Nós temos cogumelos, né? Esses aqui, cogumelos. Nós temos os bolores, que são esses. Os bolores são esses aqui, ó. Bolores, que estão em cima das laranjas. Os nomes ficaram meio atrapalhados aí. Aqui nós temos as orelhas de pau. Aqui nós temos as leveduras, né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Vamos falar primeiro sobre as leveduras. As leveduras são utilizadas geralmente por padarias, né? Como fermento biológico. E aí, para fazer o pão, para fazer a pizza, né? Para ajudar essas massas aí ficarem fofinhas. Então, durante esse período, sob a ação das leveduras, ocorre a transformação de uma pequena parte dos açúcares presentes nas massas em gás carbônico e álcool. E é por meio dessa transformação, que é chamada de fermentação alcoólica, que as leveduras obtêm energia para sobreviver, né? O gás carbônico liberado no processo forma muitas pequenas bolhas dentro das massas, né? E aí, pessoal, quando ela vai ao forno, essas bolhas se expandem, né? Elas aumentam o volume delas e fazem o pão inchar, fazem o bolo inchar, pizza inchar, ficando bem fofinho, né? Também as indústrias utilizam essas leveduras na produção de álcool, né? Chamado de processo de fermentação alcoólica, é usado em escala industrial na produção de uma substância denominada álcool etílico, que é também conhecido como etanol, que é o álcool comum, né? Esse álcool aí também é utilizado em farmácias e muito aqui no Brasil ele é mais utilizado para movimentar veículos, né, como combustíveis de veículo. Esse álcool ele é muito inflamável, né? Qualquer coisinha ele pega fogo, né? E ele deve ser armazenado longe de lugares onde tem faíscas, onde tem chamas, né? Para não correr o risco de ele pegar fogo. Também ele faz parte da composição das bebidas alcoólicas, né? O Brasil ele permite o consumo de bebidas alcoólicas para os maiores de 18 anos. Mas o etanol, gente, esse álcool, ele não deixa de ser uma droga, né? Aí pode causar problemas, né? A bebida é como se fosse uma droga. Ele pode, a embriaguez, uma pessoa embriagada pode provocar um acidente, né? No transporte, pode provocar problemas no estômago, no sistema nervoso, a pessoa sofre depressão, tá certo? Então, as leveduras, além de elas ser utilizadas muito na culinária, elas são utilizadas na produção do álcool. Então, nós já estamos vendo aqui como é o esquema aí das leveduras, né? Ela usa o açúcar, né? Aqui no Brasil o álcool ele é feito da cana-de-açúcar, ele utiliza esse açúcar
né? E aí essas leveduras do fermento biológico ou do cano de açúcar, ela utiliza para obter energia para sobreviver. E aí, no momento que ela está se alimentando aí desse açúcar, ela está produzindo o gás carbônico e o álcool, como mostra o esquema aí. Vou falar agora aqui um pouco sobre os bolores. Os bolores podem crescer sobre praticamente em qualquer material orgânico. Por exemplo, no pão velho, em frutas, tecidos de algodão, couro, madeira, né? Em muitos lugares. Vocês já devem ter visto os bolores. Aí nós estamos vendo aí um esquema que está mostrando aí os bolores em uma bota velha, na laranja, né? Um pão. Costumam também ser chamados de mofo, né? Eles são fungos que aproveitam esse material como alimento. E como o bolor aparece nesses materiais aí, né? Os bolores podem se reproduzir por meio de pequeninas estruturas que são chamadas de esporos, né? Aqui, ó, são esses esporos aí, então eles são carregados aí pelo vento e aí vão ficar em qualquer lugar. Ao atingir o material que eles sirva de alimento, em temperatura e umidade adequada, né? Eles têm que viver em locais úmidos, como já falei no início. Então o esporo se desenvolve da origem ao bolor. Aí ele vai rapidamente, torna visível. Por quê? Porque ele é microscópico, ele sozinho ele é microscópico. Mas aí quando ele fica em grande quantidade, como está mostrado aí, ele passa a ser visível, fica facilmente visível. Então, após aí eles formarem essas colônias, eles passam facilmente a ser visível. Nós não podemos comer esses alimentos que estejam mofados, né? Que esteja nesse aspecto aí, né? Pois os fungos que atacam os alimentos eliminam substâncias, né? Que podem ser tóxicas para o ser humano. Quando se ingere um alimento embolarado, uma pessoa pode ter uma série de intoxicação alimentar, né? Alguns alimentos são produzidos com algum pouco de mofo, né? Tem alguns queijos, apesar do mofo fazer mal, mas algum tipo de queijo gorgonzola, não são tóxicos, né? Para o ser humano. E confere lá um sabor diferenciado, né? Que é o caso lá, como eu falei para vocês aí, do queijo gorgonzola, que ele não causa mal. Vamos falar agora, pessoal, aqui dos cogumelos e orelhas de pau. Aí nós estamos vendo aí cogumelos, né? São exemplos bastante conhecidos de fungos, né? Que a gente costuma ver aí, quem costuma viajar aí para o interior, pro campo, não é? A gente chama. Costuma ver esses tipos de fungos aí, né? Todos os cogumelos são constituídos por filamentos chamados de ínfas, né? Um aglomerado de ínfas é denominado micélio. Um emaranhado de maior número de ínfas também forma todas as estruturas do cogumelo, que pode desenvolver para fora da superfície na qual ele está estabelecido, né? Lá o cogumelo, como é o caso dos bolores, né? A reprodução dos cogumelos também pode acontecer por meio de esporos, né? Mostrando aqui a reprodução dos cogumelos, né? Também pode acontecer por meios de esporo, né? Que eu já falei que são pequenas estruturas que podem ser facilmente jogadas ao ar livre. Muitos cogumelos aí, né? São comestíveis, né? São cultivados comercialmente como o shiitake, né? O champignon, nós estamos vendo aí, e existem cogumelos que são extremamente venenosos, como o chapéu de sapo aí, nós estamos olhando, que são cogumelos venenosos. As orelhas de pau, que eu falei, que são essas aí, que são fungos bem característicos, bem fáceis de serem encontrados. Geralmente eles estão em tronco de árvores, né? E eles têm esse nome porque eles formam essa estrutura parecida com uma orelha humana, não é? Falando mais aí
de cogumelos comestíveis, a gente pode citar mais exemplos. A gente pode ter além do queijo gorgonzola, a gente tem um queijo chamado de Roquefort, né? O queijo Camembert, né? Que são tipos de fungos, né? De bolores que são comestíveis. Esses tipos aí de fungos comestíveis, eles são muito apreciados, né, na culinária sofisticada. Agora você não vai também ver lá um fungo no chão e colocar lá o fungo na boca, né? Você nunca deve colocar um cogumelo lá qualquer, está crescendo por aí, e colocar na boca. Caso em que um único cogumelo ingerido pode causar a morte de uma pessoa, né? Nem todos os fungos podem ser comidos. Geralmente, a maioria deles, mesmo que eles sejam comestíveis, eles têm que ser lavados, têm que ser higienizados, porque mesmo que ele não solte toxina, pode existir alguns outros micro-organismos, como protozoários, que causam doenças, né? Os fungos são pequenos e são decompositores, como nós vimos no começo, que eu falei para vocês. E por serem decompositores, né, eles liberam substâncias, matéria, né, que ajudam as plantas a crescerem, né? Eles liberam no solo muitos nutrientes que são aproveitados lá pelas plantas. Então, o que? Os fungos são, muitos deles são bons para o meio ambiente por causa dessa liberação dessa matéria que as plantas irão utilizar para aquecerem, para crescerem. Os fungos também, pessoal, eles podem agir como seres que provocam doenças aos seres vivos, principalmente aos seres humanos, né? As plantas, né? Existem casos de uma doença chamada de ferrugem, né? Que é uma doença das plantas que ataca as folhas e é causada por fungos que ficam buscando alimento nessas folhas. Os fungos também são causadores de doença de pele, chamadas micose, né? Que a gente chama de frieira também. Uma das mais comuns é o pé de atleta, que pode que pode atacar os espaços que ficam entre os dedos, né? Que a gente chama lá de frieira, né? Então a ferrugem lá, que ataca lá o pé de café, às vezes ataca o pé de laranja, né? São fungos, a folha fica com um aspecto parecendo com um aspecto enferrujado. Agora nós temos aqui os líquens. Os líquens é uma associação entre o fungo e a alga, né? E é uma associação do tipo mutualismo, né? Onde ambos se beneficiam, né? A parte da ínfa, né, que é a camada lá que se desenvolve no fungo, e aí as algas se instalam lá nessas hifas, né, aumentando de tamanho, né? Então os líquens são justamente aí essa associação entre fungos e algas, uma associação do tipo mutualismo, né? Onde a alga realiza a fotossíntese, né, produzindo açúcar, né, substâncias orgânicas lá para o fungo, e o fungo lá também, através da sua decomposição, produz lá um gás carbônico, por exemplo, que é das substâncias que a alga utiliza para realizar a fotossíntese, né? Então, é um realizando o outro. Então, essa união, ambos se beneficiam. O fungo usa o açúcar produzido da fotossíntese, feito pela alga, e a alga também usa a parte dos hífens como abrigo, além disso aí, né? Então, é a formação e associação do fungo com a alga. Eles são também seres unicelular, né? Que tem uma única célula, né? Como as cianobactérias. As algas são seres unicelulares que se unem aos fungos. Então, pessoal, a nossa aula sobre os fungos foi justamente isso aí. Eu irei passar lá uma pequena atividade, vocês já viram esse assunto antes,
E aí foi só para a gente dar uma revisada, tá bom? Beleza? Até a próxima aula.